Hoje nós vamos ver o formato geral de um trabalho na norma APA. A norma que nós vamos seguir é a do manual da APA, que é a 7ª edição, a edição mais recente, que saiu em 2019. Certo? Então aqui a gente vai fazer uma série de configurações que determinam, tá certo, a norma para que a gente possa configurar aqui toda essa página inicial no arquivo Word. Então, a primeira coisa que a gente pode observar é o tamanho aqui da folha, certo? Então, você vem aqui em tamanho e qual é o tamanho que a norma traz? A norma traz esse tamanho aqui, certo? Que é o tamanho carta, 21,59 centímetros por 27,94. Então, você já vai colocar esse tamanho. A fonte que você pode utilizar, a mais comum é a fonte Time New Roman 12, certo? Mas a norma, ela traz também outras fontes que você pode utilizar, como por exemplo, a gente tem aqui também uma fonte que consta nesse manual, que é a fonte Geórgia. No entanto, se você colocar essa fonte Geórgia, você vai ter que usar o tamanho 11, certo, do trabalho. Então ela permite alguns tipos de fonte, ela traz isso, e de acordo com o tipo de fonte que ela determina, tem o tamanho também. Então a gente pode deixar aqui essa formataçãozinha inicial que eu estou fazendo aqui com um texto aleatório, em Time New Roman 12, né, que vai ser o mais comum. Com relação aos espaçamentos, né, os espaçamentos aqui, o que é que eu tenho? Com relação ao espaçamento, a APA, ela trabalha com espaçamento duplo, certo? Então, aqui já está. E aí ela diz que entre um parágrafo e outro não pode ter espaço, tá certo? Então, você vai colocar aqui esse espaçamento duplo. E entre um parágrafo e outro é bom você checar aqui, certo? Olha, espaçamento antes e depois aqui tem que estar zero. Ok? Então, geralmente o Word, quando você abre, automaticamente ele inclui um espaçamento aqui nesse depois. Então, você lembrar de sempre você deixar aqui esses dois no zero, certo? Para não ficar, né, nenhum espaço vazio entre entre um parágrafo e outro. Com relação ao alinhamento aqui do texto, a norma diz que a gente não pode justificar. Esse texto aqui, ele é justificado, a gente tá vendo aqui, certo? Aqui, olha, tá, o texto está justificado, o que é que eu vou fazer para me adequar aqui à norma? Eu vou recuar à esquerda, certo? Então, aqui você vai clicando aqui no recuo à esquerda, né? Então, veja que o texto, ele vai ficar todo irregular aqui nesse lado direito, certo? Com relação ao recuo da primeira linha, né? A primeira linha de cada parágrafo vai ter um recuo aqui, que normalmente, quando a gente está fazendo em outra norma, né? Por exemplo, a norma ABNT, a gente dá um recuo de 1,25, certo? Que seria aqui. No entanto, o recuo da APA é 1,27. Então, você vem aqui, certo? E onde tem aqui recuo, aí tem especial, aí você coloca aqui primeira linha, tá certo? Que é a linha que vai iniciar o parágrafo. E aqui você vai digitar 1,27, certo? Então, perceba que ele vai ficar um pouquinho na frente, né, do 1,25, tá certo? Aqui é o tamanho correto, né, para iniciar o parágrafo na norma APA. Então, não é suficiente você dar o tab, como a gente dá algumas vezes na norma BNT, tá certo? Então, é necessário que realmente você siga esse passo aqui, né, de recuo, colocar a primeira linha e digitar aqui 1,27, né, porque o Word também não vai ter isso aqui automaticamente, certo? E aí, na linha das referências, então eu coloquei uma referência aqui também, a gente também vai precisar fazer um recuo desse de 1,27. Só que o recuo na lista de referências é apenas na segunda linha, tá certo? Então, a primeira linha, ela realmente vai ficar aqui, né, no cantinho esquerdo, mas a segunda você vai ter que recuar, tá certo? Então, você vem aqui, aí onde tem recuo, né? Então, aqui deslocamento, que é naquela linha que eu tô, 1,27, certo? Coloco em 27, ok. Então, pronto, olha aqui ele ficou
esse recuo aqui da segunda linha. Olha, perceba que ele está começando aqui a segunda linha exatamente onde começou aqui o parágrafo, tá certo? Então, na norma APA, a segunda linha das suas referências, você vai precisar, né, a partir da segunda linha, você vai precisar fazer esse recuo, tá certo? Com relação à numeração, o que é que a gente pode fazer aqui com relação à numeração? Então, a gente vai inserir o número, né, no canto superior, certo? Direito, né? E normal essa inserção aqui do número, certo? Então, eu tenho aqui número de página no início e eu tenho aqui no cantinho, certo? Superior direito, em números arábicos. Então, vai ficar dessa forma aqui, certo? Aqui no número, né? Com relação às margens, então, a gente já fez aqui várias formatações do texto, né? A gente pode achar no primeiro momento um pouco estranho, principalmente essa questão do alinhamento, mas realmente a norma coloca esse padrão aqui, tá certo? A norma APA. E aí, com relação às margens, a gente vem aqui em layout, tá certo? Da página. Eu venho aqui em margens, né? E venho aqui em margens personalizadas, certo? Então, a APA, ela trabalha em todas as margens, tanto a superior, esquerda, inferior e direita, com 2,54. Então, é só você ir colocando aqui, certo? Então, aqui eu posso colocar 2,50, mas como é que 54 você digita, né? Então, aqui também 2,54. E aqui à direita também você vai, coloca 2,5 e aí você digita aqui o 4, tá certo? Então, perceba que as 4 margens aqui, né? As 4 localizações de margem, elas ficam com exatamente a mesma medida, né? 2,54. Então, você dá o OK aqui e ele já configura, tá certo? Todo o texto. Então, pessoal, inicialmente é dessa forma que você deve fazer para digitar, né, o seu trabalho, se ele for totalmente na norma APA, tá certo? Agora você precisa ter um cuidado, porque às vezes o trabalho ele segue a norma de citação e referências da APA, mas essas configurações aqui iniciais, ele pode seguir a da ABNT. Tá certo? Então, sempre que você for fazer um trabalho, o seu professor passar um trabalho, ou for para um evento ou para um periódico, preste atenção nesse formato inicial, se ele realmente está seguindo toda a formatação APA, ou ele escolhe uma formatação própria do documento e apenas as citações e referências pela APA, ok? Mas se for todo o trabalho pela norma APA, você vai seguir esse tipo de formatação que eu fiz aqui. Ok, pessoal? Então é isso e até a próxima.